e agende uma visita para o orçamento. Aproveite, porque a condição é por tempo limitado. Rota Smart, 25 anos. Uma história construída pela confiança. Vale mais comprar um Volkswagen aqui na Mecauto. E podemos comprovar. Nivus, eleito a melhor revenda de sua categoria com até R$15.500 de bônus. Polo, o carro mais vendido do Brasil. Agora nas versões Robust e Rock in Rio. T-Cross, SUV mais vendido do Brasil na versão 2025 e com 10 mil de valorização no seu usado. Venha nos visitar e teste, compare e comprove as condições que a Mecauto preparou para você. Em Juiz, Santo Ângelo e São Borja. Mas no trânsito, começa por você. Volkswagen. Cuidar de si mesmo não é gasto, é investimento. Beleza, autoestima, qualidade de vida é saúde, porque não se trata do peso que você perde, e sim da vida que você ganha. Sinônimo de harmonizar é elegância, equilíbrio e simetria, e não padrão estético. A Virtuosa Clínica Estética harmoniza o que há de melhor em você. Virtuosa, uma rede de clínica de estética com mais de 15 anos de experiência e excelência em procedimentos estéticos corporais e faciais, com foco no resultado e atendimento humanizado. Localizada em Ijuí, na rua 14 de julho, número 819. Siga nas redes sociais, @virtuosaijuí e @vendasvirtuosaijuí. Bom dia, ouvintes da Mundial FM 96.5. Aqui quem fala é o Dr. Aníbal Nogueira e esse é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós vamos ter uma conversa muito boa, um papo muito interessante sobre medicina personalizada. Hoje nós estamos aqui com a equipe do IAI, temos a doutora Joyce dividindo a bancada comigo e nos comandos ali e na locução também conosco, Laís Damer. Bom dia, Laís. Bom dia, doutora Aníbal. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia a todos que nos acompanham. Que prazer tê-los mais uma vez aqui em nossa companhia. Vocês que nos escutam e nos ouvem também através das redes sociais. E hoje a companhia da doutora Joyce aqui conosco. Que prazer, não é mesmo, doutora Aníbal? Hoje sim, embelezando mais ainda o nosso ambiente. Não, eu que o diga, né? Muito bem. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem, que nos acompanham em todos os nossos sábados aqui, com uma conversa simples sobre saúde. Eu acho que é um programa que tem agregado muito na nossa região, né, na nossa qualidade de saúde. Então é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Muito bem. Os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha a gente também, nas redes sociais, no YouTube, né? Lembrando que esse programa, o programa Simple Talk, ele, além de ir ao vivo aqui na Mundial FM, ele fica disponível no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. A partir de todas as segundas-feiras esses programas são postados, também no nosso Spotify, né? Então está nas redes sociais. Quem gostar do tema pode rever, revisitá-lo. Encaminhar aos amigos. Encaminhar aos amigos é sempre uma conversa boa. E as pessoas que nos acompanham tinham falado que, nos procurando e dizendo que tem tanta coisa que vocês fazem lá no Instituto de Oncologia de Juí e vocês falam muito pouco sobre o que tem lá. Então, nós vamos falar um pouco neste programa sobre o que é medicina personalizada, né? E como é que nós trouxemos a medicina personalizada para Ijuí dentro de um contexto completo, né, que é o Instituto de Oncologia. A medicina personalizada, ela existe amparada não só através de exames complexos, mas principalmente por profissionais, tá? Então a nossa ideia com o Instituto de Oncologia foi montar as suas vertentes, que nós temos lá então a Oncocell Genômica, que faz os exames de medicina de precisão. E aí nós vamos conversar um pouquinho para entender o que é medicina de precisão e o que é medicina personalizada. Tá? A Oncosite Pesquisas Clínicas, que desenvolve estudos, né, que nos dão qualidade de atendimento e de tratamento, né, e o próprio Instituto de Oncologia, com todos os profissionais ali dentro, né, e o somatório disso faz a medicina personalizada.
né? E qual foi a nossa intenção lá quando a gente pensou em trabalhar com esse conceito aqui em Ijuí? É ter a tecnologia junto para a gente poder estar trabalhando. Então, quando a gente fala em medicina personalizada, a gente vai lá no conceito, né? Existem hoje vários conceitos aí quando a gente fala em personalizada é porque nenhum tratamento vai ser igual ao outro e nenhum indivíduo é igual ao outro, né? E onde é que entra a medicina de precisão? E o que é medicina de precisão? Então, medicina de precisão ela é uma vertente da medicina que visa a gente melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças com foco no indivíduo, né? A gente vai aliar dados que são tradicionalmente usados no diagnóstico e tratamento, né? Como sinais e sintomas, lá, o histórico familiar dessa pessoa, né? O contexto socioeconômico, cultural dessa pessoa, ao perfil genético de cada um, né? Isso é a medicina de precisão. A medicina de precisão ela vai olhar, então, o perfil genético, onde tem características que são individuais e únicas desse sujeito, não é? E da sua doença, porque os exames de medicina de precisão são feitos no indivíduo e na doença. Por exemplo, num tumor, quando nós fazemos lá a biópsia e fazemos a análise biomolecular de marcadores e receptores que só talvez aquele tumor apresente e que é diferente de outro tumor. Também numa biópsia de uma doença benigna, que apresenta determinadas características únicas e que vão responder a um tratamento de forma diferenciada, né? Então, quando a gente fala de medicina de precisão, a gente está lembrando daquele enfoque de que um determinado tratamento funciona de forma diferente em pessoas diferentes. Então, há pessoas que usam o mesmo remédio e têm efeitos diferentes desse remédio. Tanto efeitos benéficos quanto os efeitos colaterais. Eu acho que, em outras palavras, dá para dizer assim, o que funciona para mim não funciona para você. Às vezes é o mesmo tratamento. E aí, por isso que indo um pouquinho mais para o básico, né? Aquela troca de receita entre vizinhos, às vezes não resolve, né? Exatamente. Então, por isso que a personalização, eu acho que esse cuidado único com cada patologia vem do histórico, né, da bagagem genética de cada pessoa. E aí, a partir daí, o remédio que funciona para mim, ele é para mim. Exatamente. Isso a gente vê cada vez hoje, eu acho que a oncologia, ela despontou muito, né, forte nisso, por ter os marcadores moleculares, mas isso a gente tem visto... Primeiro, né, surgiram nos grandes centros do mundo, depois aqui no Brasil, em São Paulo, e hoje, felizmente, nós temos isso aqui em Ijuí, né, com essa medicina tão pontual, tão personalizada. Eu acho que isso é um grande aliado ao resultado, né, e é isso que a gente vê no dia a dia. Então, a gente falando de medicina de precisão, a medicina de precisão, então, gente, quando a gente fala lá, né, que é uma mesma doença com respostas diferentes a um mesmo tratamento. Não só na oncologia, nós estamos falando aí de tratamento de pressão alta, de tratamento de diabetes, de tratamento de hipotireoidismo, de doenças reumatológicas, de outras doenças inflamatórias, de doenças do intestino, de má absorção de nutrientes, né? Uhum. De obesidade, de depressão. Então, a farmacogenética, através da farmacogenética, é possível se estabelecer com um exame de sangue que tipo de droga esse indivíduo vai responder melhor. O tipo de medicamento que tem uma ação, né, melhor naquela pessoa, com duas pessoas com a mesma doença vão responder de formas diferentes, né? Identificar quais pacientes têm chance de se beneficiar, né, de um medicamento específico, de ter até efeito colateral. Por exemplo, as alergias, os efeitos indesejados. A gente consegue, então, predizer isso através do exame farmacogenético. Tá? Então, isso é medicina de precisão. Aí, quando a gente fala em medicina de precisão e fala assim, olha, meu Deus, isso é alta tecnologia, né? Isso é uma coisa nova? Não, a medicina de precisão, ela vem... Vamos pegar lá nosso histórico da medicina. E lembrar de uma coisa, para a gente poder
São dois conceitos que nós estamos falando, medicina de precisão e personalizada. Então, agora nós estamos só debatendo um pouco para as pessoas entenderem o que é a medicina de precisão e o que nós trouxemos de tecnologia para fazê-la e como é que a gente chega na personalizada nesse contexto, que são coisas diferentes. Então, vamos lembrar de uma coisa. A ciência médica, ela é, em essência, uma ciência observacional. Lá em Hipócrates, né, nos gregos, há 2000 anos atrás, quando nasce a medicina dos egípcios, ela é uma medicina que observa o indivíduo, observa os sinais e sintomas, cataloga aqueles sinais e sintomas e os reúne para definir patologias. Ela era empírica, né? Então lá era exposto a um determinado tratamento, observava quem funcionava, quem não funcionava. Esse conceito ele segue até hoje. Ele foi modificado com a ciência, onde nós quantificamos tudo de uma maneira muito mais complexa, né? Nós saímos então do século XVIII e saímos do século XVII, entramos no século XVIII e XIX, saindo da medicina empírica que observava e achava, e entramos na medicina científica que quantifica, mede, ela analisa dados de uma forma mais complexa. E a medicina científica entra no século XX, então, com tudo, né? Onde acaba eu acho, né? Acaba o empirismo. Eu acho que o século XXI nos faz isso, né? De acabar com o empirismo individual de cada médico, que é aquele que o colega chega e fala, não, na minha experiência clínica. Não tem a sua experiência clínica, quantifica essa experiência clínica, vai lá, mede os resultados, vê quantos pacientes, e aí são os estudos clínicos que nós falamos e que a gente faz bastante ali no Instituto de Oncologia, no Oncosite. Então essa é a medicina científica. Essa medicina científica, ela é amparada em dados e estudos, mas ela continua sendo observacional. E quando nós usamos a medicina de precisão, é quando nós lançamos mão de uma tecnologia para poder quantificar ou encontrar algum dado dentro do organismo ou da doença. E vamos lá, uma coisa que modificou o parâmetro aí, que é a medicina de precisão. 1901, sistema ABO. O sistema ABO que nos separa o sangue em tipagem sanguínea, sangue tipo O positivo, O negativo, isso é medicina de precisão. Com esse dado, você já não fazia uma transfusão empírica onde a pessoa morria de reação, não sabia por quê. Então, é antigo, o sistema ABO. Um hemograma é medicina de precisão, não é? Uma medição, o esfigmomanômetro, que mede o medidor de pressão, é medicina de precisão. E a gente sai essas tecnologias que são consolidadas e em 10 anos de ciência nós damos um pulo de tecnologia absurdo, porque hoje o nosso telefone ele tem aplicativos que nos ajudam a ver a nossa qualidade de sono, o nosso batimento cardíaco, quantas calorias você ingeriu, como é que está teu nível de estresse. Então, isso entra numa medicina extremamente personalizada e de precisão, né, que são coisas acessíveis, né? Hoje a gente sabe que existem até medidores anéis, que são aqueles rings que fazem o acompanhamento dos teus sinais vitais e te dão um alerta se está tudo bem ou se a partir daqui de alguma alteração nesse dado de monitorização contínua e real. Imagina, você está usando um anel que te possibilita te dar um alerta se naquele momento você tem que ir para o hospital ou não. Uhum. Isso é potencialmente interessante em doenças que são graves, né? Pacientes cardíacos, pacientes oncológicos, pacientes que têm algum tipo de diabetes, que têm uma alteração da glicemia. Então, a gente sai dessa parte que é consolidada, né, dos equipamentos que são medicina de precisão e que naquela época foram extremamente úteis, e hoje a gente está tendo que correr atrás e se atualizar dentro dessas tecnologias, que elas são incríveis. E trazem uma interface, ou seja, esse anel, esse medidor, o nosso celular, que vê esses sinais, esses sintomas, ele tem uma interface, ou seja, ele comunica o paciente e o seu médico. Então, em tempo real, a gente tem uma conexão
Então, o antever, o prever, né, ele te traz tempo de resposta e melhor resultado. Então, entra dentro de uma frase muito antiga que prevenir é o melhor remédio. Uhum. E essas tecnologias hoje, elas vieram entrando no nosso dia a dia de uma forma muito sutil que a gente não consegue hoje ficar sem um telefone. E a partir do momento que você se adapta a um aplicativo que te ajuda a comer melhor, te ajuda a tomar água, são coisas simples que a gente não percebe, mas são tratamentos que têm um impacto muito positivo na sua saúde. E a gente falando então em medicina de precisão, então são todas as tecnologias que nos ajudam a conduzir melhor e a definir melhor os tratamentos. Hoje, falando em oncologia, dentro da minha área, na oncologia não dá para se fazer uma oncologia de qualidade sem lançar mão de medicina de precisão, e essa foi a nossa necessidade de trazer um laboratório de biogenômica para Ijuí, né? Porque a gente só consegue tratar com qualidade fazendo medicina de precisão, e é isso que a gente faz no Instituto de Oncologia. Se não, em outros lugares que não conseguem ter acesso a isso, o tratamento é genérico e generalizado. É o que é igual para todo mundo, e a gente sabe que isso não funciona mais assim. E aí alguns pacientes vão ter efeitos colaterais indesejados ou vão ter efeitos não tão positivos do seu tratamento. Em oncologia a gente não quer isso. Uma baixa resposta, né? Agora, então lá, medicina de precisão. São as tecnologias. Hoje, a genômica, principalmente para medicina de precisão, não só na oncologia, né? O nosso laboratório de genômica lá, a Oncocell, ela faz exames para detecção e para o acompanhamento de várias doenças cardiológicas, doenças do sistema digestório, doenças reumatológicas, neurológicas principalmente, autismo, TDAH, outros transtornos aí, mentais e neurológicos que carecem de um estudo genômico para se fechar o diagnóstico, né? E também do estudo farmacogenômico para definir o melhor tratamento, né? Inclusive para as epilepsias de difícil controle, né? Então, há painéis genômicos de farmacogenômica que vão ajudar a definir isso também. Bom, e eu acho que para também esclarecer para quem nos ouve, quando a gente fala desses exames, essas coisas, as pessoas podem imaginar que isso seja uma coisa extremamente complicada. É uma coleta simples, a maioria das vezes... Coleta de sangue. A maioria das vezes uma coleta de sangue... Ou saliva. Então, são exames de coleta muito simples, né? 2 minutos. Que a coleta é muito simples. Claro que o processamento dele é a complexo, chave, né? é o complexo, mas para o paciente é uma coleta muito simples, né? É uma coisa que não exige nada muito, muito elaborado, né? É uma coisa muito simples de ser feita. A maior parte dos planos de saúde ainda não chega nessa parte dos exames genômicos, né? Mas existe uma tendência dos convênios de começar a incluir dentro de critérios bem definidos. E as pessoas pensam que é muito caro, né? Justamente nós trouxemos para Ijuí para poder ter acessibilidade, né? Agora, lá no nosso conceito de medicina de precisão, e agora nós vamos para a medicina personalizada. A medicina de precisão e aquele salto que nós falamos, que saímos da medicina observacional simplesmente para a medicina científica, sem deixar a observacional de lado, né? Quantificou tudo dentro de populações. Então nós temos lá quantificados indivíduos que têm que tipo de populações tem mais determinadas doenças e determinadas situações. A medicina personalizada, ela sai da população e ela foca no indivíduo. E aí o que é a medicina personalizada? A medicina personalizada, nós usamos a medicina de precisão como uma das suas ferramentas. Uma ferramenta essencial que nos faz ter maior assertividade na medicina personalizada, que é o que nós fazemos ali dentro do Instituto como um todo. Mas é apenas um dos braços. Os outros braços são o quê? São a velha medicina. É a relação médico-paciente. É você poder conversar com o seu paciente, estabelecer um vínculo de confiança. Uma boa consulta, né? Uma boa consulta. Isso faz parte da medicina personalizada. E isso a gente vê hoje muitos sites
na própria internet, a maioria dos pacientes, quando nos procura, já fez alguma busca no Google, né? Dá alguns sintomas, dá algumas coisas, e às vezes eles vêm com algum pré-diagnóstico, e isso às vezes gera uma angústia, na minha opinião, da maioria das vezes desnecessária, porque eles chegam com diagnósticos, às vezes, fora da linha do que realmente eles têm, né, gerando uma angústia, não que a pessoa não possa fazer isso, pelo contrário, eu acho que quanto mais busca e mais conhecimento ela tenha, mas de acordo com um diagnóstico correto e preciso. Então, a internet, a busca por saúde na internet tem aumentado drasticamente, mas assim, tem que ser feito com sabedoria para não gerar uma ansiedade e às vezes condutas desnecessárias. Eu vou citar um exemplo, né? Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma avaliação inicial de um paciente que vai começar um tratamento oncológico, eles têm muita dúvida do que comer ou do que não comer. Né? Então, quando eles vão fazer a consulta, muitas vezes eles já olharam na internet o que retirar da dieta. E se você for procurar isso agora, em cada site, dependendo da opinião, às vezes vaga, né, de quem escreve, a opinião é ir retirando tudo. Né? Se você for... A pessoa, às vezes, ela vem emagrecida em virtude da dieta restritiva que ela fez e não necessariamente do tumor que ela está iniciando o tratamento. Então, isso é muito perigoso. Então, quando a gente faz uma consulta e orienta que alguns alimentos não precisam ser retirados e outros sim precisam ser retirados, com uma coisa... para aquele paciente, naquela situação, naquele tratamento, isso a gente chama de medicina personalizada. Que às vezes, você olhando lá no Dr. Google, né, você vai ver uma informação que é genérica. Ou seja, ela serve para grandes grupos. E na medicina personalizada, nós estamos olhando diretamente para você, para fazer... E aí nós falamos, né? A medicina personalizada passa, então, por essa conversa com o paciente, esse entendimento, esse conhecimento, essa troca de confiança. Isso é essencial e é da medicina lá de Hipócrates, de 2000 anos atrás. Né? Que é a relação médico-paciente. Né? Isso. E por um bom exame clínico também, né? Aferindo os sinais, conversando, entendendo o contexto desse paciente. Aonde ele está localizado do ponto de vista... cultural, social, ambiental, porque tudo isso vai influenciar no tratamento, no diagnóstico e no acompanhamento. A gente tem que compreender esse paciente em todos os seus aspectos. Aí você diz, mas o meu médico lá do posto de saúde e tal faz isso comigo. Ele faz isso com você, mas isso não é medicina personalizada porque ele não tem daí o acesso à medicina de precisão. Então, nesse contexto, é você aliar o bom médico, o bom profissional, o profissional que estuda, o profissional que tem boa relação e te compreende, não é? Daí a gente falar que nós nunca vamos ter um robozinho para substituir o médico. Por quê? Porque o robô não vai fazer essa ligação de confiança, não vai te entender como pessoa e não vai ter empatia, que é o principal. Empatia, que é a gente se colocar no lugar do nosso próximo, né? E é isso que faz com que um médico possa fazer medicina personalizada. Ele tem que, primeiro, ser um bom ser humano. Tá? Mas tem que ter acesso à tecnologia para poder. Então, é o global. Então, nós temos lá bons médicos, bons seres humanos. A gente preza, acima de tudo, por ter boas pessoas ao nosso redor, bons técnicos. Né? Não adianta eu ter uma pessoa que seja um grande conhecedor, mas não vai transmitir aquilo com a segurança e também com a tranquilidade ao paciente. Tem que pôr o coração, né? E quem conhece a gente ali, conhece a minha, a doutora Joyce, sabe esse diferencial. Doutor Márcio Cardoso, doutor Guilherme Brondani, doutora Simone, né? Doutora Juliana, que chegou agora, também oncologista clínica, né? A doutora Patrícia Aikoff, que é hematologista, né, e hemoterapeuta, e hemato-oncologista, né, que está lá conosco. Quem conhece os profissionais médicos? Estou esquecendo alguém? Tem lá o Dr. Victor também, que vai ter um programa sobre ele vai vir aqui dar uma entrevista, que é um oncologista
excepcional, com uma formação brilhante e que escolheu o Ijuí para complementar a sua formação aí em pesquisa clínica. Está sendo um sinergismo, um presente para a gente. Presente. Quem conhece o nosso corpo técnico de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, farmacêuticas, as farmacêuticas, as meninas da recepção, então sabe que desde lá a medicina personalizada começa, desde a secretária que conhece o paciente pelo nome. Eu acho que a gente pode, de repente, daqui a pouco pegar alguns dados, algumas coisas que talvez nessa nossa conversa a gente possa transmitir alguns conselhos, né, para quem nos ouve também, para ter algum cuidado, alguma coisa que já possa começar a fazer em casa. Claro, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Então, aqui, respondido o que nós fazemos lá com medicina personalizada. Nós aliamos um atendimento clínico excepcional. Um atendimento clínico excepcional. Desde os médicos, a equipe multiprofissional de saúde, desde o nosso primeiro atendimento lá na frente com as secretárias. Aliados à alta tecnologia em exames e detecções. E a alta tecnologia em tratamento. Então, lá dentro, nenhuma quimioterapia é igual a outra, todas são baseadas em cada paciente. Em cada caso. E não são só exames genéticos. Né? Então, por exemplo, desde a aferição da gordura corporal, da parte de musculatura, do que tem de massa muscular, que é feita pela bioimpedância lá dentro, onde outros centros usam o peso e a altura do paciente, nós usamos bioimpedância, que tem uma medida muito mais precisa, né, para fazer o cálculo das medicações. Da dose. A gente conversando, eu conversando lá em São Paulo, em outros centros, nós somos um dos poucos centros no Brasil que usam bioimpedância para calcular a dose de paciente. Isso nos dá doses mais precisas, e doses mais precisas são menos efeito colateral. Tá? Então, tudo isso é a medicina personalizada que nós usamos, ou seja, não basta você também ser um bom profissional se você não tem acesso e não oferece o acesso ao teu paciente. Eu acho que a gente está em cima do horário do intervalo, né, Laís? Não, tá tranquilo. Mas então eu acho... é interessante trazer essas informações para quem nos acompanha, que muitas vezes não tem acesso à realidade de como tudo funciona lá dentro. Exatamente. A gente trouxe isso para um dos vídeos, inclusive nas redes sociais recentemente, que é muito interessante também, que quem nos acompanha ou não acompanha ainda, acesse o Instagram, acesse o Facebook. Lá tem conteúdos muito completos que têm sido construídos e apresentados de uma forma simples, assim como é o Simple Talk. E importante também te destacar que todos esses processos, eles são somatórios, o que é muito importante, porque o que vocês estavam comentando antes a respeito das pesquisas que muitas vezes os pacientes já trazem de casa, ou das conversas com familiares, vizinhos, nada disso se exclui. Claro que é muito importante deixar claro que a automedicação, autodiagnóstico pode sim ser muito perigoso, mas você perceber naquele paciente já aquela curiosidade, isso aquele interesse, você saber que ele está ali buscando o melhor para ele, é uma atenção que vai fazer a diferença no tratamento, com certeza, porque você vê que ele está realmente preocupado com aquilo, e fazer essa pesquisa de forma tão genuína muitas vezes não se leva para o lado negativo, se leva para que ele realmente está interessado em saber, preocupado em saber. Isso, com eu acho que certeza. isso é importante. E eu sempre digo para os meus pacientes, a pessoa que mais tem que saber de você é você mesmo. Com certeza. E quantas pessoas a gente vê hoje em dia que muitas vezes não sabem responder perguntas simples sobre si, sobre o seu dia a dia. Não sabe o nome dos remédios que toma e no horário que toma. Claro, que muitas vezes são nomes complexos também, mas são muitas medicações e fazem parte do teu dia. Fazem parte. A pessoa que tem que saber o que você usa é você. Então eu sempre digo para eles, tentem, a gente gosta de explicar o que você está tomando direitinho, né? Para que serve, o efeito que vai te causar. Lá dentro o nosso paciente ele passa pela consulta de enfermagem, que vai explicar exatamente como é que ele vai proceder em casa com aquilo, e pela orientação do farmacêutico, né? Então é bem completo. Bom, acho que agora no próximo bloco, gente, nós vamos conversar, nós vamos conversar um pouco mais com a doutora Joyce no próximo bloco, para a gente falar do que nós fazemos de medicina de precisão em termos de nutrologia
lá no Instituto de Oncologia. De oncologia a gente já falou bastante, né? E o pessoal sabe que a gente tem tecnologia e tem acesso. Nós vamos precisar de mais programas, que essa foi a cobrança do nosso público, para falar sobre o que nós fazemos lá, né? No próximo bloco, então, nutrologia. A doutora Joyce é médica, nutróloga, ela é intensivista, né? Nutróloga. A nutrologia é a ciência médica que estuda como os alimentos funcionam no nosso metabolismo e como funciona o nosso metabolismo para absorver isso e definir direito. E as doenças no meio dessa história. Então, assim, como que os alimentos podem nos ajudar ou nos atrapalhar em virtude de uma doença, ou como a gente pode tratar uma doença também no auxílio, né? A nutrologia ela faz parte de uma auxiliar de todas as patologias. Ela ela entra na nutrologia oncológica, na nutrologia da mulher no climatério, na nutrologia da criança em crescimento. Da estética. Da estética, que é uma área que eu gosto muito, da nutrologia do atleta, né? Que a gente vai ter as Olimpíadas agora. Então, a gente vai falar muito sobre isso, né? E a gente sabe que se a gente for falar, por exemplo, da medicina no atleta, ela é extremamente personalizada, né? Então, assim como uma nutrologia da mulher no climatério, o que pode, o que não pode comer, se pode fazer suplementação hormonal, se não pode, dentro da oncologia, o que pode, o que não pode, e dentro da estética para ter os resultados mais desejáveis quando você faz um procedimento. Então a gente vai para um rápido intervalo. Você que está acompanhando, nos siga, que no próximo bloco o assunto vai ser muito interessante, muitas dicas para você de como a sua alimentação pode influenciar na tua saúde, na tua vida, e medicina de precisão disponível no Instituto de Oncologia de Juí para potencializar isso e transformar isso num conceito personalizado. Como a gente tem feito também nos episódios anteriores, dúvidas, questionamentos, participações, a gente está online através do WhatsApp aqui da Rádio Mundial FM. Você pode mandar sua mensagem pelo 3332-9922 e a gente volta em 2 minutinhos. A vida tem de melhor. Tem aqui na Lojas Colombo. Tem momentos pra compartilhar, motivos pra você voltar e a gente comemorar de novo. Tudo que a vida tem de melhor tem aqui na Lojas Colombo. Há 65 anos. Tudo que a vida tem de melhor tem na Lojas Colombo. Quer condições exclusivas para sair de Fiat 0 km? Então tá na mão! Até 31 de julho você garante seu Fiat com condições especiais. Mobi, Argo, Cronos, Pulse e Fastback. Todos os veículos da gama com preços imbatíveis. Consulte condições. Fiat 0 km é na Guaracar, em Ijuí, na Davi José Martins, 1356. Paz no trânsito começa por você. Amigo e velho parceiro aqui da cidade, ou você que mora aí no interior, eu vou te dar um conselho de honestidade. A mecânica Osvaldo é que tem valor, por lá cê troca uma peça se precisar. A mão de obra especial vai lhe agradar. Atendimento igual você não vai encontrar. Vá lá tomar um amargo que eles estão a te esperar. Mecânico Osvaldo, fone 33326755. Segurança e qualidade tem nome, parceiro. É Mecânico Osvaldo, tchê!
Vai construir ou reformar? A Madeireira Cypher tem tudo que você precisa em madeiras, do alicerce ao telhado. Com serraria própria, atende medidas especiais nas madeiras de eucalipto e pinos. Guias, tábuas, forro de cedrinho e pinos, paredes e assoalhos beneficiados, aberturas de madeira, vernizes, deck de Itaúba, madeiras para pergolado. Aceita os principais cartões de crédito. Faça o seu orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 991190093. Bairro Jardim, RS 155, Ijuí. Mercado e Fruteira Santa Fé. Sábado é dia de frango assado e agora temos a opção do frango inteiro e o meio frango com acompanhamentos. Aos domingos, além de toda a linha de mercado, fruteira e açougue, o Santa Fé oferece aquele saboroso churrasco. Você escolhe o corte e o Santa Fé assa para você. Venha conhecer o Santa Fé. Fica na Jorge Leopoldo Weber, número 245, próximo a Heroes Burger. Faça sua encomenda pelo telefone 3333-5723 ou WhatsApp 55996229388. Mercado e Fruteira Santa Fé. CYW 969, canal 243, 96,5 Mundial FM, a rádio fora de série, Ijuí, Rio Grande do Sul, a maravilhosa. Muito bom dia, então estamos de volta aqui no segundo bloco do Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje a gente está falando aqui sobre medicina personalizada, sobre medicina de precisão e sobre os dispositivos que nós temos lá no Instituto de Oncologia de Juí para poder desenvolver a medicina personalizada. Estamos aqui com a doutora Joyce, que é médica nutróloga lá do Instituto de Oncologia, e vamos falar agora nesse bloco sobre medicina de precisão e a medicina personalizada na nutrologia. Então vamos lá. Eu acho que é uma área tão complexa, apaixonante, né? Eu sou suspeita para falar, claro. Mas eu gosto de trazer exemplos reais. Eu acho que isso capta a atenção, né, de quem nos ouve. E às vezes essas pessoas passam por situações, né? Você conhece alguém ou está passando por uma situação tão semelhante que acaba se identificando, né, com uma possibilidade de auxílio, né? Então, no intervalo, nós estávamos conversando sobre áreas, né, situações. Então, nós temos vários pontos para falar. Eu pensei em falar um pouquinho sobre o auxílio, que nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso com as atletas da ANR, né, da Northwest Runners, né, das meninas que estão aí ganhando medalha para todos os lados na seleção, já são atletas olímpicas, né, é um orgulho, né, é com muito orgulho que eu falo isso, porque são atletas, tanto as meninas quanto os meninos também, que estão despontando incrivelmente, né, na nossa região aqui toda. E eu também quero falar um pouquinho sobre a parte da oncologia, né? E da parte da nutrologia em geral, pensando principalmente na questão de exames de saúde, de obesidade, de como... e uma grande busca que nós temos hoje no consultório é a da mulher no climatério, né? Na menopausa, porque isso interfere muito na qualidade de vida, né? Então, eu acho que se a gente conseguir falar um pouquinho sobre tudo isso, com certeza nós vamos ajudar alguém que nos ouve hoje. Eu quero dar esse destaque à Noroeste. Nós somos apoiadores da ANR, né, que é a Northwest Runners, que é uma equipe sediada aqui em Juí, de toda a região aqui do noroeste do estado, que incentiva o esporte e que está cheio de campeões. E de que forma a gente apoiou? A gente apoiou usando medicina personalizada. Então, os atletas foram até lá, fizeram exames genéticos, nós achamos os pontos a serem potencializados, passam pelo acompanhamento nutrológico da doutora Joyce e
Só para dar um exemplo, no tanto que isso melhorou a performance, a Noroeste tem 2 atletas na seleção brasileira de atletismo que estão disputando agora o sul-americano. Né? A Fernanda Schneider, que foi campeã... que está agora, inclusive, no Peru. Né? Exatamente. Esse final de semana tem competição lá. Tem competição, a gente está torcendo aqui por ela. Né? E a Emanuele, que já foi, né, para a competição e voltou medalhista. Então, assim, nós temos exemplos, né, e todos os outros que estão sendo preparados. Nós temos vários atletas, né? Então é uma coisa muito grande no sentido de alcance e potencial de ajuda. Então, uma consulta nutrológica para o atleta, né? O atleta olímpico e o atleta não olímpico, existem essas diferenças também. Dentro da consulta, eu consigo direcionar para quem é um atleta que vai treinar 5 vezes por semana, né, 4 horas por dia, e o atleta que não é olímpico, né? Então, que é o atleta que está fazendo pela sua saúde, né? E que é um melhor desempenho, claro. Que é uma performance melhor, qualidade de vida. Então, a gente já começa a dividir por aí. Mas falando na questão de uma atleta em geral, ou dando uma pincelada na parte do atleta olímpico, a consulta ela é direcionada para estilo de vida, intolerâncias alimentares, intolerância a leite, intolerância a glúten, lactose e exames direcionados para isso. Mas o que me ajuda muito, 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 muito é o exame genético que nós fizemos. Por quê? Porque além de dar a direcionamento da performance, do que essa pessoa tem, né, de potencial para evoluir na parte do exercício físico e do atleta em si, ele também me dá potenciais de busca de doenças. Então, o quanto tempo antes eu posso estar prevendo uma possibilidade de uma doença séria, né? E aí, às vezes a pergunta vem, tá, mas e agora? Eu tenho esse risco. Lembrando que, quando a gente fala de uma doença, a gente tem o fator epigenético, que é o ambiente em cima da genética. O ambiente é o que nós fazemos, como nós dormimos, se a pessoa fuma, se ela dorme bem, se ela tem uma qualidade de vida razoável, se ela não tem... se ela tem um trabalho que é satisfatório, se o nível de estresse dela está controlado, isso a gente chama de epigenética. E essa epigenética ela está responsável por 70% do controle das nossas doenças. No modo geral, a genética ela é responsável por 30%. Então, nós podemos fazer muito quando a gente tem um diagnóstico preciso e prévio, né? Um diagnóstico precoce, né? E, sobretudo, de uma possibilidade. Quando você tem uma chance, um risco, a gente consegue intervir em cima daquilo para que aquilo desenvolva, né, de uma forma diferente, evolua de uma forma mais favorável. Né? E lançar a mão de tecnologia como os exames genéticos, a questão do microbioma intestinal, né? Só para a gente dar um exemplo, ali nas atletas da ANR, eu vou da Fernanda Schneider, né? A Fernanda ela já era uma menina focada, com um treino físico exemplar, né? E tudo. O que mudou nela foi a inserção da medicina de precisão ali e da nutrologia de precisão. Foi. E ela melhorou. A Fernanda é campeã brasileira, está lá no Sul-Americano esse final de semana, a gente torcendo para que ela traga uma medalha para o Brasil, né? Ela melhorou a marca dela, a marca que ela já tinha estabelecido nos 3.000 metros com barreira, que é uma prova difícil. Ela melhorou esta marca em impressionantes 40 segundos. Isso logo após as medidas de intervenção nutricionais e nutrológicas, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, foi feita uma intervenção muito complexa. Às vezes orientações simples, né, alimentares, de uma ingestão adequada de água, né, uma suplementação de uma carência de principalmente ferro, né? A gente vê na fase de adolescência, criança,
gestante, mulher, enfim, que menstrua, tem uma perda considerável de ferro, né? Então, isso são coisas que têm que ser investigadas, né? E restabelecidas em caso de carência. Então, eu acho que, claro que a gente fala da Fernanda com muito orgulho, mas todos os atletas que fizeram o acompanhamento, eles tiveram marcas melhores. Marcas né? melhores. Eu falei da Fernanda, assim, olha, e os outros atletas lá que nós apoiamos e que nós conhecemos da NR e que estão tendo marcas fantásticas. Eu só falei porque eu lembrei desse dado pontual dos 40 segundos que ela melhorou. E porque ela está competindo agora esse final de semana também, né? Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa que também nos lembra, né? E eu claro, acho... né, no atleta de nível, todo esse acompanhamento do que come, do que faz, do que bebe, mas a suplementação que às vezes é essencial também na pessoa que não é atleta, que vai precisar suplementar alguma coisa se estiver faltando. Se estiver faltando, e aí entram os exames, né? A gente não consegue fazer alguma coisa de qualidade e, sobretudo, com segurança, sem ter o aparato de exames, né? E, às vezes, não são exames tão difíceis, né? São exames de rotina, mas que têm que ser bem avaliados. Eu vou dar um exemplo também sobre um estudo muito interessante que saiu recente, sobre vitamina D, né, que a gente já tinha conversado. Esse estudo sobre vitamina D, ele nos traz o seguinte, que quando você faz o seu exame da dosagem de vitamina D, ele vem alguns valores de referência. E aí entra o meu alerta para o cuidado de se auto-interpretar exames em casa, né? Aqueles valores de referência que aparecem como normais, né? Às vezes não são normais para a sua situação. E aí esse exame, ele nos dá esse trabalho que saiu publicado numa revista científica muito importante, e é um trabalho muito recente. Ele analisou mulheres, sobretudo, que a partir de um determinado nível, né, de vitamina D, que não é o valor de referência habitual do exame que sai no laboratório, elas têm uma prevenção, a partir daquele valor, do risco de câncer de mama. Sim, é muito importante. Esse é um estudo que está bem conhecido. Esse é um estudo que muda o nosso olhar para a suplementação de algumas coisas, sobretudo a vitamina D. Então a gente já sabia assim há muito tempo que suplementar vitamina D durante o tratamento oncológico melhora resultado. Mas agora a gente está falando sobre uma dose de prevenção. Então, ter o seu exame em dia com a dose adequada, né, no seu sangue desta vitamina, hoje a gente sabe que tem evidências que te trazem prevenção do risco de câncer de mama. Né? Então, são coisas que entram na medicina de precisão. Quando ela entra disso dentro de uma consulta, ela se torna extremamente personalizada, porque daí, dentro disso, a gente vai avaliar se essa pessoa pode tomar. E outra coisa, muito cuidado com a autossuplementação. Hoje está na moda as lojas de suplementos, onde você tem lá um monte de opções ali, né? Mas a autossuplementação... ela traz muito risco. Risco até de obesidade, de distúrbios cardiovasculares. E, por exemplo, só um grande exemplo na nossa área, né? Suplementação de determinadas vitaminas, como vitaminas do complexo B, para pacientes com câncer de mama que estão fazendo quimioterapia, podem diminuir o efeito da quimioterapia em até 30%. Isso é muito sério. E às vezes as pessoas vêm já tomando porque estão com medo, querem uma resposta, querem se sentir mais fortes, enfim. Então, assim, nada substitui uma orientação personalizada e individualizada, né? E outro estudo muito interessante que saiu recente foi que nós falamos assim, a gente fala muito sobre a microbiota intestinal. Então, para quem não sabe, a microbiota intestinal são os micro-organismos que vivem no nosso intestino. E eles são responsáveis por todo o processamento dos alimentos que nós ingerimos. Então, se eu ingiro determinado alimento e como que aquilo vai ser absorvido e como que aquele alimento vai potencializar determinada situação, é em virtude da microbiota intestinal. Então, esses micro-organismos, eles são muito inteligentes
tanto que nós chamamos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E a partir dali, nós sabemos o porquê que uma pessoa às vezes não emagrece, ou porque ela come a mesma coisa que na família que o outro come e aquela pessoa engorda e a outra não. Mas falando... Distende, tem diarreia, tem doenças inflamatórias, tem intolerâncias. A constipação intestinal hoje é uma queixa muito frequente, né? E aí, essa microbiota intestinal hoje, ela tem, nos últimos 5 anos, o estudo dela avançou tanto que hoje a gente sabe que determinadas famílias de micro-organismos presentes nos protegem de algumas doenças, né? Falando em câncer, falando em câncer, ter determinadas micro-organismos dentro do intestino nos protegem, e não ter, né, aquelas que a gente, ou ter outras que são as bactérias ruins, que a gente chama as patogênicas, as bactérias proporcionalmente inflamatórias, aumentam o risco de câncer. E isso a gente só sabe fazendo este exame, que é um exame muito específico. Específico e preciso, né? Eu vou só dar um exemplo aí sobre essa questão. Hoje, é muito bem sedimentado na oncologia que determinada microbiota, micro-organismos que tem no intestino pioram o desempenho de tratamentos para câncer de mama, de alguns tratamentos de câncer de mama, e pioram a resposta à imunoterapia para cânceres de pulmão, melanoma, cânceres renais, né? E são muito bem estabelecidos, e através desse exame que nós usamos de praxe daí nos nossos pacientes que usam esses tratamentos, para a gente poder estabelecer e repor se estiver faltando. E é tão importante que existem pacientes que estão lá fazendo o seu tratamento oncológico e não estão respondendo. A gente detecta a bactéria que está faltando ou a bactéria que está presente não poderia estar. A doutora Joyce faz a modulação e o paciente passa a responder ao tratamento. Então, é de extrema importância e é tamanha a aplicabilidade que considera-se que essa será a década do microbioma. Exatamente. Voltando no câncer, hoje é possível fazer diagnóstico de câncer de cólon através do exame de microbioma. Fazer diagnóstico, olha, de lesões que não seriam detectadas, por exemplo, numa colonoscopia de tão pequenas que são. Eu acho que assim, o que acontece, o que a gente tem visto, né, com bastante preocupação, né? Nós temos visto o aumento exponencial de câncer de intestino, de colo, em jovens. Então, o CDC dos Estados Unidos ele observou o aumento de 500%. 500% é muita coisa. De câncer de intestino em jovens de entre 10 e 14 anos. Uhum. E aí, qual que seria, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa assim, mas qual é a justificativa? Porque câncer de intestino, há 10 anos atrás, nós pensávamos em população acima de 65, 70 anos. Nós estamos tendo pacientes jovens sempre. Cada vez mais jovens, né? Cada vez mais jovens. E exemplos de pessoas até que... Preta Gil, Simoni, as pessoas que estão na mídia também, né? Jovens, sim, claro. Pessoas jovens, né? E que a gente sabe que enfrentam, né, a dificuldade do tratamento, né, assim como o Pelé também enfrentou, né? Mas a gente está falando de pessoas jovens, né? E aí, o que acontece? A resposta para essa pergunta, então, por que pessoas mais jovens estão tendo câncer de intestino? É alimentação. A gente não tem outra resposta. Então, assim, voltando à afirmação que eu fiz alguns minutos atrás. A epigenética ela é responsável por 70% do desenvolvimento das nossas doenças. Então, epigenética entra sobre o que a gente come. Uhum. Né? É o que a gente come, a quantidade de
caloria ruim, né, de gordura saturada, de fritura, de açúcar de industrializado, empacotado, alimento realmente assim, muito processado, ele ao longo do tempo ele vai provocando um processo inflamatório dentro do intestino. Vai matando bactéria boa e proliferando bactéria ruim. Vai matando as bactérias que a gente precisa para a saúde e que aí as pessoas vão iniciando com um quadro muito sutil no começo, né? Antes de desenvolver alguma doença, elas apresentam um cansaço, elas apresentam uma indisposição, elas apresentam uma dificuldade de realizar as atividades que elas sempre faziam. E isso nós estamos falando de dias, né? Nós estamos falando de anos, né? Daquele processo crônico, daquela mesma alimentação, que não é uma alimentação saudável, que proporciona, sim, esse aumento de doenças sérias em pacientes jovens. Então, não existe outra explicação plausível para o aumento de câncer de intestino em gente tão jovem quanto a qualidade da alimentação. E já está sendo estudado isso aí para a gente poder chegar a uma resposta assertiva, né? Mas voltando aqui ao microbioma, né? Então, das aplicabilidades deste exame, esse exame, como é que ele funciona? Ele é feito é parecido com o exame de fezes, né? Mas a coleta dele é através de um cotonete. Ela é mais simples. Ela é bem simples. É mais simples. Em casa, então, entregue um kit, né? Esse kit você coleta das fezes, de uma amostra de fezes, passa-se o cotonete, lacra dentro de um tubo de ensaio, né? De um tubo, vai pra gente lá e aí nós vamos extrair, diferente do exame de fezes que vai detectar se tem bactéria, fazer crescer, não. É extraído o DNA de cada bactéria que encontrada, vive, das centenas e às vezes milhares de bactérias. E nós temos o ajuste para mais ou para menos. Ontem, só dando um exemplo, ontem eu atendi um paciente que eu te encaminhei agora para você modular ele, que é um paciente com câncer renal, tá? Que faz um determinado tratamento que determinadas cepas de bactérias que você vai ter que corrigir fazem com que o efeito seja melhor. Ele tem distensão, estufamento, né? Muito estufamento, muitos gases, tem atrapalhado a qualidade de vida dele, tem dado um pouco de diarreia. E o tratamento dele, um dos tratamentos é via oral. Se esse paciente não absorve bem, claro, ele não vai ter uma eficácia. Mas uma coisa que me mostrou ali, que existe um tipo de bactéria que é muito boa, porque é um precursor de butirato. Butirato é é um alimento também que ele alimenta as outras bactérias, né? Uma fibra, né? O butirato é um ácido graxo de cadeia curta que a gente fala, né? E o butirato ele nos dá a saúde da pele do intestino por dentro, né? A membrana, aquela mucosa que nós temos, né? E o butirato que ele alimenta também as nossas células ali dentro. Então ele tem uma bactéria lá muito boa que produz butirato, mas ela está muito acima da média. E ela estando muito acima da média, ela deixa ele com esses efeitos colaterais que é diarreia. Então, é saber agora, é a ciência de modular com isso. O que fazer para colocar as coisas em ordem. Que a doutora Joyce faz e que a gente lança a mão, então, do microbioma. E lembrando que o microbioma, né, o microbioma que é o exame que dosa esta microbiota, que são esses... Nossa família de micro-organismos, que vivem no nosso intestino, para o bem e para o mal. Né? E que é possível detectar, e a modulação dele, melhorar a diabetes, por exemplo. Tem gente que trata e não melhora. E depois que a gente ajusta as bactérias, melhora. Eu vejo muita resposta. Eu vejo muita resposta em obesidade, diarreia e constipação, pessoas que são cronicamente, anos, né, constipadas, que doenças inflamatórias, que precisam usar laxante constantemente. A gente sabe que isso não é bom, né? Então, da mesma forma que uma diarreia crônica, você acaba perdendo nutrientes que você deveria absorver, a constipação ela também te promove uma inflamação, né? Então, entra ali, sim, e às vezes com auxílio até exames consagrados, como a colonoscopia, né? E que são ferramentas que nos auxiliam muito, né, para o diagnóstico de patologias. Laís, sintetizando, então... Temos perguntas. Temos perguntas, inclusive, sobre a importância desses dois exames não apenas para pacientes oncológicos, mas principalmente para pacientes oncológicos no nosso caso.
A Miriam nos pergunta, doutora, como ela faz, ou ela, ou quem nos acompanha, para fazer esses exames. Não são apenas para pacientes oncológicos, o Instituto está aberto para pacientes que tenham interesse em fazer toda essa pesquisa, dada a importância que vocês comentavam aqui. Então, como fazer esses exames? Bom, eu vou falar ali como responsável técnico ali do Instituto, né? O exame DNA Oncocell, que é um exame que eu acho que merece um programa inteiro aqui para a gente falar dele, que é o exame genético. Ele é um exame que vai ver todos esses parâmetros, tanto de doenças que a pessoa tenha predisposição, câncer, infarto, colesterol alto, AVC, risco de AVC, Alzheimer, doença de Parkinson, uma infinidade de doenças, são mais de 150 critérios. E dentro dele existem até não só a parte... Ele tem a parte da saúde, né? Que nos vai também nos dar a parte da melhor dieta indicada para aquele paciente. Se a parte estética, a parte psicológica também, são todos os fatores que influenciam. São mais de 200 critérios ali. Isso. Então esse exame DNA Oncocell, ele é um exame que ele vai mostrar, então, a questão física, que tipo de exercício é melhor para ganhar massa muscular, para perder peso, que tipo de exercício pode dar lesão muscular, que lugar pode dar lesão. Então, é uma baita ferramenta para o educador físico. Para o nutricionista, para o nutrólogo nem se fala, que ele vai também demonstrar quais as tendências dessa pessoa de desenvolver doenças desabsortivas, deficiências vitamínicas, né? Doenças genéticas, claro, risco para todos os tipos de câncer, né? Um exame completíssimo. Completo. E o essencial desse exame, que é aquela pergunta. Esse exame ele não é um exame, na verdade, ele é um teste, né? Um teste de triagem. Ele pode ser feito por qualquer pessoa de qualquer idade, não precisa de pedido médico. Esse paciente pode procurar ali no instituto e ele é coletado na hora com saliva. 1 hora de jejum absoluto. 1 horinha só. O único critério é o jejum absoluto e não usar batom. E não usar batom. Por 1 hora. Esse é o único exame que nós temos disponível que não necessita, porque ele é um teste, de pedido médico. De pedido médico. Ele é autointerpretativo. Mas se aconselha, sim, ter uma consulta para orientar. Uma consulta para orientar. Mas ele é autointerpretativo. E ele vê outras curiosidades. Por isso que eu falei que tem que ser um programa inteiro para falar do DNA Oncocell. Ele vê outras curiosidades que é, por exemplo, sua etnia. Sim. Quantos % você é italiano, alemão, holandês, português, espanhol? E parentes, né? Você vai achar pessoas que já realizaram esse teste. Por todo mundo. E que você vai achar algum grau de parentesco nesse... A gente tem uma história fantástica que a gente merece vale um programa, né? também. Que depois a gente vai contar, que de uma pessoa que trabalha lá conosco, que descobriu a sua família. Era filha adotiva, ela é filha adotiva, e ela encontrou os irmãos, encontrou a mãe, o pai, biológico. Os pais dela são quem a criou, né, que adotou ela. Mas a história é muito interessante. Uma história muito legal que o teste importante é que a preocupação dela em fazer o teste foi saber a questão de saúde. Uma preocupação com o filho que ela tem. Então, essa foi a principal busca, o que foi desencadeando o restante, que foi conhecer a família. Só pra gente ir encerrando aqui, a importância também da questão da suplementação, que a doutora falava antes, um comentário da Daisy, que nos acompanha, a respeito de um alerta muito importante à população acerca da suplementação, porque muitas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, algumas que isso é bom, aqueles que outras pessoas falam que aquela outra coisa é boa. Então, só esse alerta em relação à suplementação, para não ocorrer também essa sobrecarga, né? Porque a sobrecarga também, o mais também faz mal. Faz mal, e eu vou te falar, o mais faz mal em riscos, e a gente sabe que sobrecarga de alguns tipos de vitamina em pessoas saudáveis aumenta o risco de câncer. Né? Então, a gente fala muito sobre câncer, porque é realmente uma doença muito séria, mas eu acho que com orientação... E hoje a gente vê uma facilidade, você compra suplementação em qualquer lugar. Né? Internet, lojinha, qualquer lugar tu tem algum suplemento que alguém... Mas assim, o que é bom para mim não é bom para você. E isso é a medicina personalizada. Isso é medicina personalizada. Então, essa observação da Daisy foi muito interessante. Só respondendo, concluindo a outra pergunta que a Miriam perguntou sobre os 2 exames. Então,
O teste, né, esse que a gente coleta de saliva, ele é um teste muito fácil, né? É só a ida da pessoa interessada ao Instituto de Oncologia. Esse teste é coletado lá, a gente só precisa de 1 hora de jejum e está sem batom no lábio. Sim. O exame do intestino, para ver a composição intestinal, esse sim, ele é interessante ser indicado por uma consulta médica da nossa equipe médica do Instituto, né? Qualquer médico do Instituto, ele é apto a solicitar esse exame. Né? A interpretação acaba sendo comigo, né? Porque é uma coisa mais direcionada e especializada, Claro. mas a solicitação ela é feita por qualquer médico da nossa equipe em virtude de auxílio para outras patologias. Né? E outros médicos também podem solicitar, Claro. Principalmente os gastros, eles têm solicitado, os endocrinologistas Também tem os solicitado. ginecologistas solicitam porque a gente também faz o microbioma intestinal e o microbioma vaginal. O microbioma vaginal, ele está extremamente relacionado, a modulação dessa flora, com infertilidade. Com infertilidade e com candidíase Está tudo relacionado. De repetição. E com candidíase de repetição. O organismo é incrível, o ser humano é incrível. É uma engrenagem, né? Vale muito a pena sempre se aprofundar nesses assuntos. Mas a gente já tem que se despedir por aqui. Tamo em A gente cima vai da hora. deixando para quem mais está mandando aqui perguntas pra gente, principalmente a respeito de como contatar o Instituto, valores dos testes. Pode procurar a gente lá no Instituto de Oncologia de Ijuí, aqui em Ijuí, no bairro Ramastron, Rua São Cristóvão. Pode procurar a gente através das redes sociais. ioi.med, fácil acesso. A gente vai receber vocês lá com certeza muita alegria, muita felicidade, muito carinho também a todos que nos visitam esporadicamente. Vai responder todas as dúvidas de vocês por lá também, porque agora a gente já vai tendo que encerrar, amanhã passa rápido, que o restante da programação aí já tá na sequência. Na sequência, a Mundial tem muita coisa legal, né? Muito, o dia todo, todos os dias. Uma observação aí sobre microbioma é tão importante que nós teremos um congresso, um evento médico, uma jornada no dia 27 de agosto, às 19 horas, lá no auditório do Instituto de Oncologia de Juí. Esta jornada é para médicos, pediatras, endocrinologistas, onde nós estaremos trazendo uma das maiores autoridades em biologia molecular e microbioma, que é o Dr. José Levi, desculpa. O Dr. José Levi, que é professor doutor da USP, do Instituto de Microbiologia da Universidade de São Paulo, e ele é um dos chefes da microbiologia da DASA Genômica, que é um dos maiores laboratórios de genômica do mundo. As inscrições vão estar já abertas a partir da semana que vem. Tá? É um evento regional, onde nós vamos estar presente ali, o doutor discutindo com os colegas médicos da região aqui. Também nutricionistas, também aberto a nutricionistas, a biomédicos, né? E a outros que quiserem participar de Aos forma acadêmicos remota. também, né? A Isso, gente vai da estar UNG. aberto aos estudantes da área da saúde, né? Enfim. E é um evento nacional que vai ser retransmitido nacionalmente para vários grupos de médicos em todo o Brasil que vão estar acompanhando de perto esse evento de tão importante. Mais uma coisa que a gente traz, né, é trazer conhecimento. Não adianta só a gente trazer a tecnologia, a gente tem que divulgar a tecnologia. Para Ijuí. Muito bem, esse foi mais um Simple Talk. Hoje uma conversa simples sobre medicina personalizada, né? Tivemos aqui hoje a doutora Joyce falando sobre a medicina personalizada na nutrologia, como a nutrologia adentra aí a todas as áreas da medicina, né? E que de forma simples isso pode melhorar a vida das pessoas, né? Falamos sobre o que há de tecnologia em medicina de precisão. Vamos ter que falar em outros programas mais, principalmente do DNA Oncocell, né? Esse programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí, né? E no Spotify. E sigamos então com a programação da Mundial. Fique atento, tem muita coisa legal aí na Mundial nesse final de semana. E até o próximo sábado, né? Até o próximo sábado com mais um Simple Talk. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e esse é um programa
do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica e, claro, aqui da Mundial FM. Laís, eu preciso só fazer um agradecimento, tá? Eu tenho que agradecer hoje, especialmente a Johnson & Johnson do Brasil, tá? Pelo apoio científico e cultural que tem dado aos nossos eventos. Isso mesmo, e grandes parcerias vindo aí com grandes eventos para o público da saúde e também a comunidade de Juí, que merece muito mais qualidade, muito mais avanço, muito mais tecnologia. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam. A gente volta na próxima semana e nos vemos também através das redes sociais. Um abraço. Bom final de semana. Sabadão! O Sabadão é das melhores músicas.